Em maio de 2009, eu havia acabado de terminar um relacionamento com minha namorada de quase 3 anos. Durante esse tempo, nós nos mudamos de Calgary para Toronto e, mesmo depois do término, ainda estávamos morando juntos, pois não conhecíamos muitas pessoas na nova cidade. Então, quando um amigo da escola sugeriu que fizéssemos uma viagem de acampamento e pesca no final de semana, eu aceitei. Ele cresceu em um lugar chamado Flamborough, a cerca de 1 hora de Toronto. É uma área realmente bonita, com muitas florestas verdes, fazendas e pequenos rios. Decidimos acampar e pescar ao longo de um riacho chamado Greenstone Creek. Fica perto de algumas áreas úmidas, e as pessoas dizem que a pesca lá é muito boa. Montamos nosso acampamento em um campo que provavelmente era de algum fazendeiro, então é bem possível que estivéssemos invadindo, ao lado de uma bela floresta. Passamos a noite pescando, conversando e bebendo. Conforme escureceu, fizemos uma pequena fogueira e assamos batatas e cachorros quentes. No geral, foi uma noite muito agradável. Fomos dormir logo após a meia-noite, compartilhando uma barraca. Meu amigo adormeceu antes de mim, e eu fiquei jogando no celular até por volta de 1 hora e 30 minutos da manhã. Acho que acabei adormecendo, porque a próxima coisa que me lembro é de acordar com um barulho agudo e estridente. Eu estava um pouco grogue e demorou um momento para eu acordar completamente. O barulho continuava e parecia um coiote estranho. Eu escutei por um momento, depois comecei a mexer no celular de novo, já que o som era realmente irritante. Tentei ignorá-lo, mas parecia estar se aproximando. Eventualmente, soava como se estivesse a uns 3 metros da barraca. Nesse ponto, comecei a me sentir um pouco inquieto. Já tinha visto coiotes em Calgary antes e sempre achei que fossem inofensivos. Eles geralmente parecem do tamanho de um cachorro pequeno. Mas, enquanto estava deitado, comecei a me preocupar. E se aquele estivesse raivoso ou tivesse sentido o cheiro da comida que tínhamos na barraca? Minha mente começou a correr, pensando em todas as coisas que poderiam dar errado. Tenho uma ansiedade bem ruim, então é fácil para mim me perder nesses tipos de pensamentos. Dei um empurrão no meu amigo para ver se ele estava acordado, e ele estava. O barulho estranho também o acordou. Conversamos sobre o que fazer em relação ao coiote, já que não tínhamos trazido nada para espantá-lo. Finalmente, meu amigo decidiu apontar a lanterna para fora e gritar alto, na esperança de assustá-lo. Ele abriu o zíper da barraca, e eu observei enquanto ele apontava a lanterna para a escuridão. Nunca vou esquecer o que aconteceu em seguida. As pernas dele ficaram trêmulas de repente, e ele cambaleou para trás, caindo dentro da barraca. Ele tinha uma expressão de choque no rosto e continuava murmurando: "Não é um coiote, e é uma pessoa estranha." Normalmente, eu acharia que ele estava apenas brincando comigo, mas ele parecia genuinamente apavorado, e eu nunca mais quero ver aquela expressão no rosto de alguém novamente. Ele estava tão chocado e assustado que eu sabia que ele não estava apenas brincando. Os ruídos estranhos continuavam, e, pensando bem, realmente não soavam como um coiote. Acho que, no nosso estado de sonolência, nossos cérebros tentavam fazer sentido dos sons estranhos. Meu amigo continuava insistindo para que eu olhasse pela abertura da barraca, para garantir que ele não estava louco. Então, olhei cautelosamente pela abertura, tentando ver algo incomum na escuridão. Nesse ponto, eu estava tendo um ataque de ansiedade completo. Meu coração estava disparado e eu me sentia terrível, mas precisava olhar para fora. Lentamente, espiei pela abertura da barraca e esperei meus olhos se ajustarem. Foi então que eu o vi. Ele estava parado a poucos metros da barraca, balançando um pouco e usando um boné de beisebol. O que tornava tudo mais assustador era que ele estava vestindo roupas femininas. Foi aí que percebi que havia algo muito errado com aquele homem. Depois de puxar minha cabeça de volta para dentro da barraca, meu amigo e eu discutimos sobre o que fazer. Finalmente, decidimos gritar para ele ir embora. Meu amigo começou a gritar: "Com licença, pode sair daqui?"
Estamos tentando dormir. O barulho parou, e tudo ficou em silêncio. Então, ouvimos passos correndo em direção à nossa barraca. Eles pararam bem do lado de fora, mas nós não perdemos tempo. Começamos a gritar de novo: sério, vai embora. Temos celulares aqui dentro, e se você não sair, vamos chamar a polícia. Então, ouvimos ele se afastar da barraca, seus passos se distanciando em direção à estrada. Ficamos acordados, aterrorizados, ouvindo cada pequeno som na escuridão, incapazes de dormir até o primeiro raio de luz da manhã. Assim que o sol começou a nascer, apressamos-nos em arrumar nossas coisas. No caminho de volta para casa, conversamos sobre o que aconteceu. Definitivamente, não foi nada corajoso da nossa parte. Estávamos tão envergonhados por termos ficado tão assustados com um estranho que não falamos sobre isso desde aquele dia. Há 4 anos, quando meu namorado e eu ainda estávamos no início do namoro, minha irmã sugeriu que fizéssemos uma viagem de mergulho com snorkel juntos. Ela nos contou sobre uma pedreira cercada por um acampamento, com águas incrivelmente claras e azuis. O local é bem conhecido por suas águas cristalinas e é um ponto popular para mergulho e snorkeling. Achamos que seria uma aventura divertida e decidimos experimentar. Além disso, algumas pessoas dizem que há um helicóptero e um ônibus escolar submersos, que você pode mergulhar para ver. Meu namorado e eu decidimos acampar lá durante a noite. No início, nos divertimos muito. Mergulhamos na parte rasa da pedreira e, embora a água fosse um pouco profunda e estranha, eu ainda estava aproveitando. A água tem cerca de 20 metros de profundidade, então, quando nadamos além da área rasa, ela rapidamente descia para uma escuridão total. Foi aí que percebi que tenho um medo forte de águas profundas. Além da escuridão assustadora, havia algo realmente sinistro sobre o lago. Ele era completamente imóvel. Como é uma pedreira, a água não tem correnteza, o que a torna ainda mais estranha. Depois de terminarmos de mergulhar, meu namorado e eu voltamos para nosso acampamento para relaxar e descontrair durante a noite. Estávamos acampando em uma área gramada, abaixo de uma colina, longe da estrada. Nossa barraca estava montada em uma área arborizada que se estendia a partir de nosso acampamento. Do outro lado do gramado, havia outro acampamento que parecia bem usado, mas nossos vizinhos não estavam lá naquele momento. Estávamos cozinhando cachorros quentes na fogueira quando nossos vizinhos finalmente voltaram. Já era noite e eles foram direto dormir. Meu namorado e eu estávamos conversando ao redor da fogueira quando notamos uma figura escura parada no topo da colina, nos observando. As sombras da fogueira dificultavam a visão dos detalhes, mas estava claro que ele estava olhando diretamente para nós. Ele ficou ali por um tempo que pareceu eterno, apenas nos observando. Eventualmente, ele começou a caminhar pela estrada, movendo-se lentamente e desaparecendo atrás das árvores. Ficamos completamente em silêncio, mantendo nossos olhos nele enquanto se afastava. As árvores estavam conectadas ao nosso acampamento e também estavam entre nós e ele. Eu não conseguia dizer se ele ainda estava atrás de uma árvore ou se tinha desaparecido. Fiquei realmente assustada, me perguntando para onde ele havia ido. Vi que meu namorado estava confuso da mesma forma, mas ele deu de ombros, e ingenuamente, eu fiz o mesmo. Acabamos esquecendo da figura e decidimos dar uma olhada na pedreira tarde da noite. As estrelas refletindo na água eram incríveis e o lugar era realmente pacífico, mas a água preta e profunda ainda era bastante aterrorizante. Quando voltamos para nosso acampamento, entramos na nossa barraca. Enquanto relaxávamos, comecei a me sentir inquieta, e, embora tentasse ignorar, a sensação não ia embora. Continuei pensando na figura assustadora de mais cedo. Depois de ficarmos em silêncio por um tempo, meu namorado de repente perguntou: Você sente que estamos sendo observados? Eu respondi: Por que você diria isso? Meu namorado decidiu que queria sair da barraca, então nos levantamos e fomos para perto do meu carro.
Tive uma ideia estranha de que ficar no campo aberto, bem no meio do acampamento, poderia ser o lugar mais seguro. Achei que, se alguém viesse em nossa direção, teríamos mais chances de vê-lo dali. Estávamos parados no meio do campo quando vimos uma figura sombria que parecia com a que havíamos visto mais cedo. Ele estava a cerca de 20 metros de distância. Nós dois o notamos enquanto caminhávamos, e ele começou a andar na mesma direção que nós. Mudamos nossa direção, e ele fez o mesmo. Concordamos que, se mudássemos de direção novamente e ele nos seguisse, iríamos direto para o meu carro. Mudamos de direção mais uma vez, e, como esperávamos, ele nos seguiu de novo. Então, não perdemos tempo e corremos de volta para o carro. De dentro do carro, eu o observei caminhar lentamente de volta para a escuridão, ainda nos olhando fixamente. Meu namorado então disse: "Vamos sair daqui", e eu concordei. Mas todo o nosso equipamento de acampamento ainda estava do lado de fora. Recolhemos nossas coisas em silêncio, tentando não assustar um ao outro. A parte mais estranha da história vem a seguir, na minha opinião. Os faróis do meu carro não estavam funcionando, e havia uma névoa estranha no para-brisa que não desaparecia, não importava o que tentássemos. Tivemos que sair da floresta usando apenas os faróis baixos, e a névoa dificultava muito a visão. De alguma forma, conseguimos sair, mas a névoa desapareceu assim que chegamos ao posto de gasolina. Chegamos em casa por volta da 1h da manhã. No dia seguinte, contei a história para meu pai, e ele disse que estava feliz por termos saído de lá, pois as coisas poderiam ter terminado muito mal. Meu namorado e eu pensamos que a figura sombria que vimos era alguém tentando nos fazer mal ou talvez um mendigo. Meio que decidimos que poderia ter sido um mendigo porque o que aconteceu foi tão difícil de explicar. Quero compartilhar algo que aconteceu comigo e minha namorada há cerca de 2 anos, quando estávamos no final dos nossos 20 anos. Decidimos acampar no fim de semana e escolhemos a Floresta Nacional Santa Ynez, perto de Big Trees, na Califórnia. O lugar era lindo, com árvores altas por todos os lados, e estávamos empolgados para passar a noite sob as estrelas. Mas, mesmo agora, quando penso naquela noite, ainda sinto arrepios e meu coração dispara. Estávamos a apenas 15 minutos da estrada principal, mas parecia muito isolado, com estradas de terra e árvores ao nosso redor. Chegamos lá no início da tarde e montamos nosso acampamento em uma área aberta no topo de uma colina, ao lado da estrada. Durante as poucas horas entre nossa chegada e o anoitecer, vimos apenas 4 carros passarem, todos de caçadores deixando a floresta. Por volta das 19 horas, o sol já estava quase todo abaixo do horizonte, e começava a escurecer. A tranquilidade da floresta era agradável, mas ao mesmo tempo estranha, por estarmos tão isolados. Eu já tinha acampado cerca de 50 vezes antes, mas sempre com um grupo maior ou em um local de acampamento designado. Depois que terminamos o jantar, que cozinhamos na fogueira, penduramos nossa comida em um saco para proteger dos ursos. Quando ficou completamente escuro, relaxamos em um cobertor e ficamos olhando para as estrelas. O céu noturno estava claro, e podíamos ver inúmeras estrelas cintilando acima de nós. Eu estava me sentindo bem e quase tinha esquecido que estávamos sozinhos no meio da floresta. Então, entramos na barraca e ficamos no escuro conversando por pelo menos 1 hora. Sou um cara alto, mas a barraca é alta o suficiente para que eu consiga me sentar dentro dela com facilidade. A capa de chuva estava apenas colocada em cima da barraca, cobrindo um dos lados completamente, mas não estava presa ou estacada no chão. Tínhamos uma visão clara através das laterais de tela, e as árvores do lado de fora eram apenas vagamente iluminadas pela lua. E é aqui que as coisas ficam assustadoras. Eu estava lendo muito sobre atividades sobrenaturais e decidi contar à minha namorada sobre um ritual em que você se senta em um quarto escuro às 3 horas da manhã, acende uma vela e coloca 2 espelhos. Através de alguma combinação de forças desconhecidas e do cansaço, você pode ver imagens nos espelhos que parecem falar com você.
Eu estava me divertindo assustando-a, e, para ser honesto, também estava me assustando um pouco. Só de pensar nisso agora, já sinto arrepios. A floresta estava completamente silenciosa, e não havia nenhum sopro de vento. Não havia nenhum farfalhar ou movimento no ar. Parei minha história, e, enquanto fazia isso, a capa de chuva começou a deslizar lentamente para fora do topo da barraca. Ela não caiu nem foi soprada pelo vento, ou sinceramente, parecia que alguém estava puxando-a cuidadosamente de trás de nós. Nunca vou esquecer o som que isso fez. Nos entreolhamos, ambos de olhos arregalados, e meu coração parecia que ia saltar pela boca. A capa de chuva continuou deslizando lentamente para baixo até que ficou completamente fora da barraca. Estava escuro demais para ver qualquer coisa claramente atrás de nós, mas minha mente estava correndo com todas as criaturas assustadoras que eu já tinha visto em filmes de terror. Gostaria de dizer que pulei em ação para garantir que estávamos seguros, mas fiquei paralisado no lugar. Foi uma sensação aterrorizante. Ficamos ali, em choque, por cerca de 10 segundos, até que finalmente consegui pegar minha lanterna e verificar atrás de nós. Mas não havia nada. Soltamos um grande suspiro de alívio e começamos a sussurrar excitados: o que foi aquilo? Depois, saí e olhei ao redor da clareira, mas, depois de um tempo, me senti bobo e decidimos dormir. Na manhã seguinte, acordamos cedo e desmontamos nosso acampamento. Estava ensolarado e quieto, mas eu ainda não conseguia me livrar da sensação estranha da noite anterior. Enquanto eu estava de joelhos, enrolando a barraca, continuei olhando ao redor das árvores. Minha namorada estava guardando o café da manhã, a cerca de 10 metros de mim. Novamente, não havia absolutamente ninguém por perto. Sem pássaros cantando, sem animais à vista. Então, diretamente atrás de mim, de repente ouvi 2 barulhos rápidos e altos. O som era como de um machado batendo em uma árvore, e aconteceu com cerca de 2 segundos de intervalo. Eu diria que veio de dentro de um raio de 30 metros de onde eu estava. Minha namorada deu um pulo enquanto eu rapidamente me virei para olhar, mas não havia nada ali. Nós dois dissemos: ok, hora de ir embora daqui, e saímos às pressas. Chegamos em casa em segurança e só então começamos a nos acalmar um pouco enquanto refletíamos sobre tudo o que aconteceu. Nos perguntamos se tudo aquilo poderia ter sido apenas nossa imaginação, estar em um lugar tão isolado com a floresta escura ao nosso redor. É possível que nossas mentes estivessem nos pregando peças. Eu tenho uma American Bully, uma cachorra que tem medo de quase tudo, então eu realmente não a vejo como minha protetora. Na verdade, sinto que sou eu quem cuida dela, e estou completamente bem com isso. Meu namorado trabalha em turnos noturnos, então quando ela ouve a porta da garagem abrir, geralmente começa a latir. Na noite passada, por volta das 10h55, ela de repente começou a latir alto e a correr pela casa. No início, pensei que ela estava apenas sendo ela mesma, então disse para voltar para a cama. Logo em seguida, ouvi a campainha tocando repetidamente e alguém batendo na porta também. Nunca usamos a porta da frente, nem uma única vez. Sempre entramos pela garagem. Minha primeira ideia foi que o abridor de garagem do meu namorado poderia estar quebrado, mas não tinha nenhuma chamada ou mensagem perdida dele. Vivemos em uma comunidade fechada, então geralmente me sinto muito segura aqui. Mas quando desci com minha cachorra, ouvi alguém do lado de fora gritando "Oh, me ajude", enquanto ainda batia na porta e tocava a campainha. Temos uma daquelas trancas no topo da porta, como nos hotéis, que permitem abrir apenas um pouco sem abrir completamente a porta. Destranquei a tranca e a maçaneta e abri a porta um pouco. Lá fora, havia um homem dizendo "Oh, me ajude", e então ele começou a puxar a maçaneta. Eu gritei "Hindu, que você precisa de ajuda", mas ele não respondia, apenas continuava puxando a maçaneta. Minha cachorra estava rosnando, o som mais raivoso que eu já tinha ouvido dela.
Eu bati a porta com toda a força e a tranquei novamente. Gritei que estava chamando a polícia. Enquanto eu estava no telefone, ele continuava tocando a campainha e batendo na porta até que os policiais chegaram. Quando eles chegaram, vi que colocaram um homem idoso na viatura. Descobri que era meu vizinho do outro lado da rua, alguém que eu nunca tinha conhecido e mal visto. Aparentemente, ele tem demência e tinha saído de casa. Agora me sinto muito culpada por ter chamado a polícia e assustado a esposa dele. Também me sinto um pouco boba por ter ficado tão assustada. Assisto a muitos programas de crimes, e como meu namorado trabalha em turno noturno, geralmente não está em casa até as 4 horas da manhã. Talvez por isso, pensei que alguém estivesse me vigiando e sabia que eu estava sozinha em casa. Fico preocupada que, se tivesse sido alguém tentando me machucar, eu cometi um erro ao abrir a porta, mesmo que ainda estivesse trancada. Continuo dizendo a mim mesma que fiz a coisa certa, porque o que mais eu poderia ter feito quando tudo o que sabia era que havia um estranho na minha porta agindo de forma estranha e tentando entrar na minha casa?